Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica e hoje nós vamos falar sobre o incrível Buscando a Deus, Desfrute a Alegria do Avivamento Pessoal, de Nancy DeMoss e Tim Grissom, lançado aí pela Shed Publicações. Pessoal, esse livro é interessantíssimo. Eu recebi esse livro esse mês da Vida Nova. A Shed Publicações é um selo aí da editora Vida Nova, né? E assim, eu achei muito interessante a proposta do livro, a forma como o livro é estruturado e o conteúdo também, obviamente, daquilo que ele vem trazendo. Os autores aqui, eles fazem parte de uma associação que já trabalha há muitos anos com literatura, com material, com auxílio voltado para as igrejas com o objetivo de levar conteúdo sobre avivamento. E a proposta aqui então, como no próprio subtítulo aqui está já dizendo para a gente, né, desfrute a alegria do avivamento pessoal, eles querem então, com esse material, ajudar, incentivar o leitor a terem essa busca, essa aproximação de Deus com esse intuito do avivamento. E aí assim, você já pode estar pensando assim, mas avivamento? Como que eles entendem avivamento? Avivamento sob qual perspectiva? E aí eles vão deixar isso bem claro aqui. Olha só o que eles vão dizer na introdução. Avivamento não é um acontecimento que podemos agendar no calendário. Tampouco é sinônimo de evangelismo, ainda que haja. Quando o avivamento chega, conversão de não crentes e o nascimento deles na família de Deus. Além disso, apesar de envolver nossas emoções, o avivamento não deve ser confundido com mero emocionalismo. E apesar de não haver nada mais empolgante que a igreja ser vivificada com a presença de Deus, o avivamento não pode ser necessariamente equiparado à intensa empolgação e ao entusiasmo que percebemos em muitos grandes ajuntamentos cristãos hoje em dia. Então eles fazem questão de desassociar o conceito que eles têm de avivamento e a ideia que eles querem trazer com o avivamento desse livro, dessa visão mais popular de que avivamento são aqueles ajuntamentos onde as pessoas estão ali super emocionadas, então onde as pessoas choram, onde as pessoas prometem ali fazer um monte de coisa, aquela coisa bem produzida, vamos pensar assim, que na realidade não é avivamento, né? E aí, na outra página, eles vão dizer assim, já que isso não é avivamento, o que é avivamento? Aí olha a definição deles, que interessante. A palavra reavivar significa literalmente trazer de volta a vida. Para os nossos propósitos neste livro, vamos usar uma definição simples. Avivamento é o que acontece quando o povo de Deus, quer individual, quer coletivamente, é restaurado para um relacionamento correto com o Senhor. Avivamento é obra sobrenatural de Deus. Não é algo que possamos fabricar nem embrulhar para entrega. Em ocasiões de avivamento individual ou coletivo, o povo de Deus desfruta o poder e a presença dele de um modo que não tinha antes e em um grau que talvez não imaginasse ser possível. Uma igreja reavivada é o meio mais excelente de fazer conhecido em todo o mundo o grandioso plano redentor de Deus. Gente, isso aqui é fascinante, porque eles têm uma visão então bíblica e realmente de avivamento. Eles não estão interessados em fazer um livro que vai ser como uma receita de bolo, onde você vai ler esse livro, então seguir esses passos aqui, então vai acontecer um grande avivamento. Então, não. A ideia deles é que esse livro, ele te impulsione, ele te conduza para um relacionamento mais próximo com Deus, e isso então, sim, num certo sentido, é uma expressão de avivamento, né? Tanto que eles vão definir, quer coletivo ou individualmente. Mas o que a gente tem aqui então no livro, né? O livro é um estudo em 12 semanas. Olha aí, vai focar aí, tá vendo? Um estudo bíblico de 12 semanas. E ele pode ser usado, tá vendo que é um livro maior, olha. Se você for comparar com um livro comum, olha, tá vendo? Ele é um formato maior. E ele tem o objetivo de funcionar
tanto para uma pessoa quanto para ser um guia para um grupo de estudos. E então ele vai nortear aqui esse grupo de estudos, trabalhando então, como são 12 semanas, 12 temas, 12 grandes temas. Dentre os temas, deixa eu mostrar a vocês aqui alguns deles. Olha só, se vai aparecer isso. Então, por exemplo, vamos falar aqui, olha, sobre humildade, vai falar sobre graça, vai falar sobre arrependimento, tem um estudo sobre perdão, tem um estudo sobre pureza sexual e vários outros. E como que eles são distribuídos então? Como que você aproveita ao máximo isso daqui? Primeiro, você tem aqui então, olha, um versículo para memorizar. Tá vendo aqui? Deixa eu... Aí, ó. Você tem um versículo para memorizar. Então, depois o aprofunde-se na palavra, tá logo embaixo aí, olha só. Tá vendo? E aí depois você tem no dia 1, ele é dividido aqui nos dias da semana. Olha só, você tem a tarefa que você deve fazer no dia 1. Nesse caso aqui, é uma história para a edificação da fé. Então vai te contar uma história. Tem umas partes onde você preenche, olha. Você pode preencher, olha só, tá vendo? Com informações. Então, por exemplo, você vai ler a história, vai estar a questão aqui. Identifique alguns fatores externos e internos que produziram mudança espiritual na vida desse homem. O homem aqui é o homem que é mencionado na história aqui. Então, se você tem muito tempo disponível, você pode se aprofundar em todas as referências e tal. Se você está com seu tempo limitado, ainda assim você consegue absorver o conteúdo e o conteúdo ser proveitoso para você. Ele não vai te tomar tanto tempo no dia, não vai te prender tanto no dia para fazê-lo. E aí depois você tem no dia 2 uma outra tarefa, olha só. Segundo dia já tem outra tarefa, olha só. Encontro com a verdade. E a mesma coisa, ele vai te dar um texto aqui, o texto aqui sobre Oséias, vai ter a pergunta, né? Qual era a acusação de Oséias contra os israelitas nesse caso aqui? Pergunta sobre o texto. Aí no dia 3, olha, outra questão, olha aí. Tá vendo? E assim vai. Até dia 3 você tem outra questão. Dia 4, encontro com a verdade. Tudo relacionado nesse tema. Então, ou seja, é uma semana inteira onde cada dia da semana os estudos vão ser voltados numa área, mas permanecendo nesse tema, tratando desse tema. Até que depois aqui, então, do 5º dia, no 6º dia, tá aí buscando a Deus juntos, olha só. Uma estratégia, então, de fazer uma coisa em conjunto. Então, perguntas onde você vai responder, você vai... E no 7º dia, que pensando assim, né? Se você começa aí na segunda, seria o domingo, mesma coisa, olha só. Uma coisinha mais elaborada para fechar a semana. E aí depois começa a segunda lição e assim vai. Ele pode ser feito em 12 semanas, como também pode ser usado em mais tempo, pensando aí, se você quiser fazer uma coisa mais aprofundada. Então, 12 semanas é uma sugestão de um prazo que você consegue fazer, mas se você tiver mais tempo, você consegue também aprofundar mais e utilizar esse material por um período um pouco mais prolongado. A gente está falando aí de 272 páginas. Então, com versículo para memorizar, com uma história, uma ilustração para introduzir ali no tema, textos bíblicos para serem analisados dentro do seu contexto, perguntas e respostas para serem feitas, para fixação do conhecimento. É muito bacana, muito legal, com esse objetivo, então, de aproximar aí você mais de Deus. De novo, pode ser usado individualmente, pode ser usado para pequenos grupos, enfim, independente de como você chamar esses pequenos grupos, né? Mas é um material muito completo, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, essa é a nossa análise de hoje aí da Shed Publicações, um selo da Edições Vida Nova, esse livro aí interessante. Em breve, mais vídeos aqui de livros aí da editora Vida Nova, tem muita coisa bacana da Vida Nova, tem esse aqui, que é
lançamento da Edições Vida Nova aí que a gente está preparando também um vídeo dele. Semana que vem vai estar saindo aqui um vídeo desse, as 4 páginas do sermão, muito interessante. Tem mais coisas então para a gente falar aí, ó, mais um de Shed Publicações que está na agulha aqui para sair também. Olha só, mais um aí da Shed Publicações, os Salmos como Louvor Cristão, é o livro que fecha a trilogia de Salmos. Tem para o mês que vem Dr. Martin Lloyd Jones com estudos bíblicos na carta aos Hebreus. Então tem muita coisa bacana, muita coisa legal aqui da Edições Vida Nova para a gente mostrar para vocês, para a gente apresentar, fazer a resenha aqui, tá bom? É esse o nosso vídeo de hoje, essa é a nossa indicação. Então não se esqueça de curtir, compartilhar o vídeo. Se você não é inscrito no canal, óbvio, inscreva-se no canal, além de nos acompanhar aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá bom? Tchau, até os próximos vídeos deste canal.